Pois é, parece que temos o primeiro episódio mediano dessa série animada. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Cena Heróica, da qual eu vou comentar o terceiro episódio da série animada do Superman dos estúdios Fleischer, da qual se chama Bilhão de Dólares Companhia Limitada. Grandes nomes passaram por essa série animada, trazendo sua voz para determinados episódios. E o foco hoje, no caso, para falar dos participantes desse projeto, vai ser o dublador do Superman e do Clark Kent, que é no caso o Bud Collyer. Um ponto a ser destacado sobre a presença do Bud Collyer no projeto do Superman dos estúdios Fleischer e que eu comentei no primeiro episódio do quadro Cena Heróica, é que a presença desse dublador já estava desde a radionovela que acontece um ano antes, em 1940. Então, basicamente, o Bud Collyer teve essa passagem primeiramente nessa radionovela, inclusive não era acreditado nessa radionovela, até porque ele foi substituído para fazer a dublagem do Superman nessa radionovela porque ele queria seguir por outros projetos. E um desses que inclusive está acreditado aí no IMDb se chama Beat the Clock. E sobre o nome que substituiu ele na radionovela do Superman foi o Michael Fritz Maurice, que seguiu até o fim dessa radionovela que foi nos anos 50. Um outro ponto que devo reforçar aqui, e eu vou acabar sendo um pouco repetitivo no episódio seguinte, que no caso eu vou falar um pouco sobre os trabalhos da Joan Alexander, é que ela e o Bud Collyer foram o casal, né, a dupla que dublou e interpretou esses dois personagens, né, o Clark Kent, Superman, e a Lois Lane por mais tempo. No caso, são totalizando tudo, dá 26 anos dando a vida por esses dois personagens. Até porque eles iniciaram justamente nessa radionovela em 1940 e veio a seguir até uma série animada dos anos 60, mais precisamente em 1966. Por fim, nessas informações sobre o Bud Collyer, infelizmente veio a falecer em 8 de setembro de 1969, basicamente 3 anos depois do seu último projeto, que foi na animação da qual ele iniciou a sua carreira, que foi interpretar o Superman. $1 bilhão sobre rotas de ferro. O carregamento de tal valor em uma locomotiva em direção à Casa da Moeda chama a atenção de um grupo de criminosos, enquanto Lois Lane acompanha a jornada presencialmente e faz a matéria. Sabendo do ataque, Superman deve decidir se conseguirá realizar tal tarefa ao mesmo tempo ao defender Lane. Bom, provavelmente esse vai ser um dos vídeos mais curtos que eu vou estar comentando referente acerca desse episódio, até porque ele segue por um caminho bem mais seguro, numa zona de conforto, na qual ele segue por uma temática bastante conhecida, saindo bastante do que foi apresentado nos dois primeiros episódios, que era o gênero ficção científica, e trazendo um tom de um western com super-herói. Até porque estamos tratando de um episódio que acontece basicamente uma perseguição e um assalto a um trem, né, que está recheado de barras de ouro. Então é uma velha temática bastante conhecida, principalmente nessa época, ainda mais que naquela altura do campeonato, né, naquele tempo, anos 40 e principalmente os anos 50, o western estava se popularizando bastante. Então era tradicional que ocorresse algumas dessas cenas referente à perseguição ao trem, ou assalto a trem. Então era bastante recorrente nessa temática e que acabou se seguindo nesse episódio. Obviamente, trazendo o tempo contemporâneo, no caso naquela época, né, nos anos 40, no uso da locomotiva um pouco mais rápida e também dos bandidos usarem um carro esportivo para alcançar esse trem e roubar essa carga de ouro que estava sendo destinada à Casa da Moeda. Não tiro méritos por conta dessa questão de se manter numa zona segura, até porque ele apresenta bastante cenas de ação e principalmente ali no momento em que ocorre a perseguição da chegada e o embarque desses bandidos ao subir nos vagões do trem em movimento, assim como também se segue do Superman fazendo essa mesma ação. Então é algo que eu devo elogiar bastante, porém ele também tem um probleminha com acerca justamente da locomotiva em si, porque ele trabalha de duas maneiras, de maneira tecnológica e ao mesmo tempo ultrapassada, vamos dizer assim. O grande problema que eu senti nesse episódio, que eu estou me referindo a essa questão da locomotiva, é no momento do episódio em que os bandidos começam
a metralhar o painel dessa locomotiva. E que aí que está a questão, é um trem que tem painel atual e ainda se alimenta bastante do uso do carvão. A grande questão dessa cena que me incomodou um pouco e que talvez seja um pouco incongruente com isso é cerca do momento que os bandidos atingem o painel do trem, como consequência, até porque o objetivo era atingir a Lois Lane, o trem começa a ganhar muita velocidade, sendo que, como eu falei, ele é alimentado por carvão. E até o devido momento que ocorre isso, antes, na verdade, né, desse ataque dos bandidos que ainda estavam dentro do carro, tentando atingir a Lois Lane ali, no vagão principal, né, na parte que está o motor do trem, o maquinista estava presente naquele local. E, obviamente, ele foi jogado para fora, como vocês devem ter visto no episódio, mas quanto tempo que aquele carvão já estava sendo alimentado? Era possível justamente o carvão, por ter sido alimentado há um certo tempo atrás, não era para começar a baixar um pouco a fornalha para que o trem ganhasse velocidade? Então é isso que eu achei que ficou devendo bastante nesse episódio em si. Então, para o episódio Bilhão de Dólares Companhia Limitada, estou dando a nota 3 de 5 claquetes. Mas é isso então, pessoal. Obviamente, esse episódio, diferente do que ocorreu no primeiro e no segundo, principalmente, que foi apresentado poderes novos para o personagem, esse aqui não chegou a ocorrer. Mas fora isso, como eu falei, por mais que o episódio em si siga numa zona de conforto, né, numa zona segura na questão de temática, em vez de trazer novos elementos de ficção científica, ele ainda consegue se manter como um bom episódio de ação, apresentando várias cenas bastante interessantes. Mas na questão da história de ter elementos bastante fantásticos, aí nesse aqui ele não segue muito, já segue indo para um caminho mais realista, vamos dizer assim, e que culmina justamente nesse episódio talvez um pouco menos agradável para o grande público. Mas então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse episódio respectivamente. Então, por favor, deixe no campo dos comentários. Se você está conhecendo o canal aqui pela primeira vez, considere sim se inscrever nesse canal, até porque aqui sempre vai ter vídeo novo referente a essa série animada do Superman dos Estúdio Fleischer, e o objetivo é tratar de outras séries tanto animadas quanto live action e também dos filmes que já saiu pela DC Comics. Meu nome é Pedro e você está no canal Watchtower, a sua biblioteca DC no YouTube.